Olá, eu sou Walter Júnior e hoje vamos responder a pergunta de um ouvinte. Ele quer saber se Kardec era racista. Vamos ao vídeo. Olá, eu sou Walter Júnior e hoje vamos responder ao nosso ouvinte, Eduardo Correia, que assistindo a alguns vídeos que falavam sobre as revistas espíritas editadas por Kardec, nos levantou essa questão. Será que Kardec era racista? Eu vou ler aqui para vocês a mensagem que ele nos enviou, nosso amigo Eduardo. Olá, seu Walter, eu recebi uma mensagem de alguns grupos espíritas e falando sobre as revistas espíritas. E em algumas delas, Kardec se posiciona como se fosse racista. O texto é da Revista Espírita de abril de 1862 sobre a perfeição da raça negra, onde está escrito: os negros, pois, como organização física, serão sempre os mesmos. Como espíritos, sem dúvida, são uma raça inferior, quer dizer, primitiva. São verdadeiras crianças, às quais pode-se ensinar muita coisa. Isso foi escrito por Allan Kardec na Revista Espírita em abril de 1862. E o nosso amigo Eduardo nos envia um texto grande falando sobre essa questão. Será que Kardec era racista? Primeiro vamos falar um pouco sobre quem foi Kardec e o que ele deixou. Kardec nasceu com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail no dia 3 de outubro de 1804. Foi um pedagogo, professor, cientista, falava diversas línguas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma pequena biografia de Allan Kardec. E vou deixar também detalhes sobre os livros que ele publicou. Entre eles, em 1857, o Livro dos Espíritos. Em 1858, ele começa a editar a Revista Espírita, que era uma revista mensal. Em 1858, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Em 59, O que é o Espiritismo. Em 61, O Livro dos Médiuns. Em 62, ele faz uma viagem à Europa, divulgando suas pesquisas, e sai o livro Viagem Espírita. Ainda em 62, O Espiritismo na sua expressão mais simples. Em 64, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Também em 64, o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Em 65, O Céu e o Inferno, uma obra que foi composta em duas partes. Em 68, o livro A Gênese. Ainda em 68, ele publica O Caráter da Revelação Espírita. Em 69, em maio de 69, Catálogo Racional das Obras, para quem quiser fundar uma biblioteca espírita. E, finalmente, em 90, saem as obras póstumas. Foram quase 14 livros, sendo que desses 14, 5 são os principais para nós, para a nossa base de estudo. É o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Para respondermos se naquela revista espírita de abril de 1862 Kardec tinha colocado uma visão racista, devemos primeiro separar quem foi Kardec do que é o Espiritismo. Veja, a doutrina não é de Kardec. A doutrina espírita, como o próprio Kardec nos diz, é dois espíritos. Foram os espíritos da codificação que trouxeram as mensagens. Kardec, como um bom cientista, pedagogo, estudioso e professor, ele organizou os textos, ele fez as perguntas certas e pegou essas respostas semelhantes e organizou elas numa sequência e publicou em livros separados, cada um com uma temática diferente. Mas em momento algum ele se coloca como um santo. Alguns dizem, inclusive, que ele era uma reencarnação de um antigo líder protestante, um reformador, e pode até ser verdade, mas em momento algum ele se coloca como sendo um Messias, um novo Jesus, ou ainda, em momento algum ele se coloca como sendo alguém infalível ou um espírito sublimado, um espírito evoluído, no sentido de estar acima de todos nós. Em momento algum ele se coloca dessa forma. Antes do Espiritismo, ele já tinha se casado, ele nunca teve filhos, ele tinha uma vida social normal, era um professor, dava aulas e tinha uma carreira muito respeitada lá na França. Quando conheceu o Espiritismo, ele então se debruçou sobre os fenômenos e começou a escrever sobre eles e começou a pesquisar de uma forma científica como os fenômenos interagiam e quais as respostas filosóficas que os espíritos poderiam dar sobre a nossa existência. Então, vamos separar quem é Kardec do que é a doutrina espírita. Kardec foi um bom professor, é um espírito extremamente esclarecido, uma pessoa esclarecida, alguém que devemos respeitar, alguém que deixou uma obra maravilhosa, com certeza acima da nossa capacidade ele já estava,
Talvez nenhum de nós, você que me assiste, eu ou qualquer um de nós, não vamos conseguir deixar nenhuma obra pronta, nem talvez para os nossos descendentes, e ele deixou vários livros, se falarmos apenas do Espiritismo, fora os livros que ele deixou como professor e como pedagogo. Ele deixou uma obra maravilhosa, era um espírito inteligente, é ainda um espírito acima da média, vamos assim dizer, com uma conduta moral respeitável, mas ele não era perfeito. Então, se em algum momento ele fez uma declaração que parecesse racista, talvez possamos colocar isso na conta de uma influência que a sociedade da época talvez tenha exercido sobre a opinião dele. Se Kardec fosse racista, ele estaria indo contra a doutrina que ele havia acabado de publicar e postular. Veja, pela doutrina espírita, eu não sou um espírito homem, branco, ocidental. Porque, segundo a doutrina, espírito não tem sexo, espírito não tem cor e não tem nacionalidade. Nós reencarnamos aonde é necessário, nas condições necessárias e suficientes para auxiliar a nossa evolução moral, o nosso crescimento moral. Então, o espírito, fora do corpo carnal, ele não tem sexo, não tem cor e não tem nacionalidade. Enquanto encarnados, nós temos essas características, e essas características são úteis, assim como a forma que o nosso corpo tem, características do nosso organismo, a família onde nascemos, enfim, o local onde nascemos, isso tudo favorece o desenvolvimento das características morais que precisamos desenvolver. E se eu, enquanto espírito, não tenho sexo, dizer que Kardec era homofóbico seria uma ingenuidade ou uma falta de entendimento. Se espírito não tem cor, dizer que Kardec era racista também seria uma ingenuidade, ele estaria indo contra o que ele acabou de postular. Se ele fosse xenófobo, se ele fosse extremamente nacionalista, ele também estaria indo contra a doutrina que ele havia apresentado. Então vamos entender que a doutrina espírita foi trazida pelos espíritos considerados espíritos da codificação. É um grupo de espíritos que já ajudaram em diversas outras filosofias religiosas, em diversos outros momentos da evolução da humanidade e continuam ajudando até agora. A obra espírita não acabou quando Kardec morreu. Ela continua dinâmica, ela continua evoluindo até hoje. Então, a doutrina espírita é uma doutrina perfeita. Pouquíssimos erros encontraremos. Não que os espíritos da codificação sejam também espíritos ascensionados acima de Jesus, não, longe disso. Muitas vezes, até na própria codificação, os próprios espíritos dizem: olha, sobre isso nós não podemos dizer, nós só falamos sobre o que nós conhecemos, nada além. Então eles já se colocam como sendo apenas espíritos acima de nós, mas não perfeitos ainda. São espíritos em evolução, falaram sobre aquilo que eles conheciam. A obra, então, é proporcional à evolução desses espíritos, que por estarem à nossa frente, muito à nossa frente, tem muito que nos ensinar. Mas eles ainda não estão no topo, vamos assim dizer, da evolução espiritual. Então, a obra é perfeita, porque os espíritos trouxeram mensagens que respondem perfeitamente às nossas questões sobre o problema da vida, sobre de onde viemos ou para onde vamos, ou por que estamos aqui, respostas filosóficas, religiosas e científicas. A doutrina perfeita. Kardec era um ser humano. Kardec era um ser humano que deveria ter vários defeitos e várias virtudes, como qualquer ser humano. Era uma pessoa que era influenciada, com certeza, e foi pela sociedade, pelos pensamentos da época, diversos pensamentos que corriam na Europa, com certeza, em algum momento, influenciaram o seu pensamento, mas o pensamento de Kardec não está impregnando a sua obra, ou a obra espírita. É possível perceber que, inclusive, em alguns momentos, Kardec faz perguntas que os espíritos até respondem de forma muito severa, quase como que se chamassem a atenção dele. É possível perceber que ficou muito nítido a separação entre a opinião de Kardec e o pensamento dos espíritos, ok? Então, se você me perguntasse, como o nosso amigo Eduardo Correia nos perguntou, Kardec era racista, eu diria, não racista da forma que enxergamos hoje, não racista a ponto de
se filiar a alguma seita como a Ku Klux Klan, qualquer coisa nesse sentido, de perseguição aos negros. Não nesse sentido. Não no sentido, talvez, americano, de algumas regiões ou em algumas regiões do planeta, não. Mas ele tinha uma visão, ou foi influenciado em alguns momentos por uma visão preconceituosa. E nisso não há nenhum demérito na obra. Qualquer crítica que se faça ao codificador é sempre ligada ao ser humano, ao codificador, e não à doutrina. A doutrina continua perfeita. Durante muito tempo ela vai iluminar nossos passos e nos mostrar e apontar direções. O codificador, Allan Kardec, um ser humano, à nossa frente, com certeza, com uma visão e com uma inteligência acima da nossa, com certeza, mas não era um espírito perfeito. Enquanto na Terra sofreu as vicissitudes e influências que o mundo terreno nos proporciona, tá certo? Então, direto ao ponto, Kardec era racista? Em certa medida. Não de uma forma radical, mas teve opiniões, diríamos assim, um pouco preconceituosas. Mas a doutrina sofreu influência disso? De jeito algum. A doutrina, em momento algum, traz qualquer resquício de preconceito, seja social, seja por raça, por crença ou por comportamento. Em momento algum. Todas as obras trazem apenas uma orientação moral, baseadas na moral que o Cristo Jesus nos trouxe, com certeza. Em momento algum, e muito pelo contrário, a doutrina nos aproxima, nos agrega, mostra que o preconceito, o racismo ou qualquer sentido de separar uns dos outros é extremamente, é somente obra do desconhecimento. A doutrina agrega, junta, nos une, tá certo? Se você gostou do vídeo, clica aqui no gostei embaixo do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, coloque na descrição do vídeo. Se quiser nos enviar uma pergunta, mande para contato@trabalhadoresdobem.com ou deixe também na descrição do vídeo. Inscreva-se no nosso canal e clique no sininho logo abaixo para você não deixar de receber os nossos vídeos, tá ok? Eu sou Walter Júnior e mando um forte abraço para você. Até a próxima.